Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando. E, de repente, tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley está empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso, pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos, Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha. Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois. Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso. Claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer. O apelido? O Açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita, mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa.
É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado. Porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga. Conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade. E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco, ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite, ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo. É irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta 2 policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho, quase. Nesse momento, você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele. Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete. Faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro.
Ele é carinhoso de verdade. Não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal. É outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes, zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular. Respira fundo, volta pro show. Senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora, do psicopata pro pai fofo, em 3 segundos. A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco. Ele precisa fugir. A filha não faz ideia de quem ele é, e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro, e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga. Sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando, e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando. E de repente tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley está empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso, pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos, Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha. Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois.
Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso, claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer. O apelido? O açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita, mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa. É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado, porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga, conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade. E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco, ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite,
Ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo, é irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, e isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta 2 policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho, quase. Nesse momento, você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele. Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete. Faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro. Ele é carinhoso de verdade. Não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal, é outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes. Zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular. Respira fundo, volta para o show. Senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora. Do psicopata para o pai fofo, em 3 segundos. A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco. Ele precisa fugir. A filha não faz ideia de quem ele é.
e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga, sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando. E, de repente, tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley está empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso, pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos, Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha. Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois. Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso, claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer. O apelido? O Açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita,
mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa. É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado, porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga, conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade. E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco, ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite, ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo, é irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta 2 policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho quase. Nesse momento você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele.
Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete, faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro. Ele é carinhoso de verdade, não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal. É outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes, zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular, respira fundo, volta para o show, senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora, do psicopata para o pai fofo, em 3 segundos. A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco, ele precisa fugir, a filha não faz ideia de quem ele é, e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro, e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga, sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando, e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando, e de repente tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley tá empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso, pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos, Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha.
Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois. Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso. Claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer. O apelido? O açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita, mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa. É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado, porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga, conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez, no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade. E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco,
Ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite, ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo, é irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta 2 policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho, quase. Nesse momento, você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele. Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete. Faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro. Ele é carinhoso de verdade. Não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal, é outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes, zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular. Respira fundo, volta pro show. Senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora, do psicopata pro pai fofo, em 3 segundos.
A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco. Ele precisa fugir. A filha não faz ideia de quem ele é, e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro, e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga. Sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando, e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando. E de repente tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley tá empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso, pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos, Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha. Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois. Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso, claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer.
o apelido, o açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita, mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa. É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado, porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga, conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade. E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco, ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite, ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo, é irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta 2 policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho, quase.
Nesse momento, você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele. Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete. Faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro. Ele é carinhoso de verdade. Não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal. É outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes, zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular, respira fundo, volta para o show, senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora, do psicopata para o pai fofo, em 3 segundos. A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco, ele precisa fugir, a filha não faz ideia de quem ele é, e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro, e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga, sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando, e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Imagina uma noite que deveria ser divertida. Um concerto pop super hypado, músicas, luzes, uma multidão vibrando, e de repente tudo desaba, transformando-se numa corrida desesperada pela vida. Esse é o ponto de partida de Armadilha, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus filmes de suspense com reviravoltas peculiares. Cooper, um pai aparentemente comum, levando sua filha Riley para um show da popstar do momento, Lady Raven. É um momento para celebrar, boas notas da menina, uma música que ela ama, a vida normal de um pai que só quer ver sua filha feliz. Mas o que parecia uma noite inocente logo se transforma em algo muito mais sinistro. Cooper acorda cedo, rotina normal, casa comum, aquela vibe de subúrbio tranquilo onde nada parece acontecer. Ele conversa com a filha Riley na cozinha e dá para sentir que os dois têm uma relação próxima, leve, cheia de piadinhas internas. Não é aquele pai distante, ele é presente, ele escuta, ele presta atenção. E isso é importante, porque o filme quer que a gente confie nele primeiro. Riley está empolgada demais, tipo criança que conta os dias no calendário. Ela vai finalmente no show da Lady Raven, a cantora favorita dela. Aquele tipo de artista pop gigante, estilo estádio lotado, luzes piscando, coreografia, fãs histéricos. Cooper prometeu levar ela como recompensa pelas boas notas. Então já começa com aquele clima gostoso,
Pai orgulhoso, filha feliz, carro na estrada, música tocando no rádio. Eles cantam juntos. Cooper faz piada, Riley ri. Parece comercial de margarina. Só que tem uma coisinha estranha. Enquanto dirige, Cooper observa demais o retrovisor. Fica atento demais ao movimento ao redor. Não é medo, é cálculo. Pequenos detalhes que você só percebe depois. Eles chegam ao estádio e aí o filme muda de energia. Multidão, fila enorme, gente fantasiada, vendedores gritando, som vazando lá de dentro. Riley tá pulando de animação, puxando o pai pelo braço. Vamos logo! E Cooper vai, sorrindo, mas os olhos dele não param. Ele repara em tudo. Quantas entradas existem? Onde ficam as saídas de emergência? Onde estão os seguranças? No começo você acha que é só um pai protetor. Normal, né? Lugar cheio, criança pequena, qualquer pai ficaria atento. Só que a câmera insiste nisso. Ele conta portas, ele mede distâncias, ele olha o relógio. Não é proteção, é planejamento. Lá dentro, o show ainda nem começou. As luzes estão acesas, música ambiente tocando, o público se acomodando. Riley compra camiseta, tira foto, quer pipoca, quer tudo. Cooper paga, sorri, faz graça. Ele é carinhoso de verdade. E é isso que deixa tudo mais perturbador depois, porque ele parece genuinamente amar sua filha. Enquanto esperam o show, Cooper vai buscar bebida e acaba reparando em algo estranho. Policiais demais. Tipo, policiais demais mesmo. Não é só segurança do evento, é polícia armada, FBI, agentes espalhados, alguns conversando no rádio, outros observando a multidão. E não estão relaxados, estão tensos, em posição, como se estivessem caçando alguém. Aí a pulga começa a coçar. Cooper tenta agir casual, mas começa a puxar conversa com um funcionário do estádio, daquele jeito despretensioso. Movimento grande hoje, né? É sempre assim? Por que tanta polícia? O funcionário hesita, fica meio nervoso. Claramente sabe de algo que não deveria falar, até que solta. Tem uma operação rolando. Estão tentando pegar alguém perigoso, um criminoso, um serial killer. O apelido? O açougueiro. Nesse momento, o filme dá aquela segurada no ar. A música do show começa ao fundo, luzes diminuem, a galera grita, mas o foco é o rosto de Cooper. Ele não fica assustado, não fica chocado, ele fica pensando, calculando, como se tivesse acabado de receber uma informação inconveniente e não perigosa. É aí que você começa a sentir que tem algo muito errado, porque uma pessoa normal ficaria tipo, meu Deus, tem um assassino aqui? Ele não. Ele olha ao redor como quem avalia rotas de fuga, conta quantos policiais estão perto, observa os bloqueios, percebe que as saídas estão sendo discretamente fechadas. E nesse instante, o clima muda de vez. O estádio deixa de parecer um lugar divertido, vira uma gaiola, uma armadilha. Só que ainda não sabemos para quem. Riley volta toda animada, falando do show que vai começar, abraçando o pai, sem perceber absolutamente nada. E Cooper esmirre para ela, um sorriso carinhoso, mas tenso, forçado, como alguém que acabou de perceber que entrou no lugar errado, na hora errada. Ou talvez, no lugar perfeito demais para ele. E a parte 1 termina exatamente assim. A música explode, a cantora sobe ao palco, todo mundo gritando de felicidade. E no meio da multidão, Cooper parado, imóvel, olhando para os policiais como se estivesse jogando xadrez. 3 passos à frente, planejando, porque claramente ele sabe de algo que a gente ainda não sabe. E é aí que a sensação bate. Essa noite não é um passeio, é o começo de um jogo mortal. Luzes apagadas, gritos, celular para todo lado filmando, o estádio inteiro tremendo com o grave da música. Lady Raven surge no palco como uma estrela gigante. Fogos, dança, coreografia, telões piscando. Riley entra em modo fã total, cantando, pulando, abraçando o pai, chorando de felicidade.
E Cooper tenta acompanhar. Ele sorri, canta um pedaço, balança a cabeça no ritmo, mas não está ali de verdade. A cabeça dele está em outro lugar. Enquanto todo mundo olha para o palco, ele olha para os corredores. Enquanto todo mundo dança, ele observa os policiais trocando sinais discretos. Enquanto todo mundo vive o melhor momento da noite, ele parece alguém preso dentro de um labirinto. A câmera começa a seguir o olhar dele. E aí, a gente vê o que ele vê. Agentes se posicionando nas saídas, portas sendo trancadas discretamente, revistas acontecendo em setores específicos, homens de terno falando no rádio. Não é segurança, é cerco, é operação de captura, é literalmente uma armadilha fechando. E pela primeira vez, Cooper sua de verdade. Mas não é medo, é irritação. Tipo, droga, escolheram justo hoje? Isso já é estranho demais, porque ele não reage como num pai preocupado com a filha. Ele reage como alguém que foi atrapalhado. A música continua. Riley vibra, mas Cooper inventa uma desculpa. Vou buscar água pra gente. Só que ele não vai direto pro bar. Ele começa a andar pelo estádio sem rumo aparente, mas claramente mapeando tudo. Passa por saída de emergência, escada de serviço, área VIP, porta de funcionários. Ele testa maçanetas, conta quantos guardas estão perto, observa câmeras. A tensão vai subindo, porque a gente percebe, isso não é improviso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Num desses corredores, ele escuta dois policiais conversando baixo. Eles falam do tal serial killer, o açougueiro. Dizem que finalmente tem uma pista concreta, que ele deve estar ali dentro, que ninguém sai até pegarem o cara. E um detalhe arrepiante. Eles falam como se o criminoso fosse extremamente inteligente, metódico, paciente, alguém que consegue parecer completamente normal. A câmera fica no rosto de Cooper enquanto ele ouve isso. Nenhuma reação, só um meio sorriso torto. Orgulho, quase. Nesse momento, você começa a ligar os pontos, mas o filme ainda segura a confirmação. Ele volta para o lugar da filha, entrega a bebida, pergunta se ela está feliz. Riley abraça ele. Obrigada por me trazer, pai. Você é o melhor. E ele realmente se derrete. Faz carinho no cabelo, diz que faria qualquer coisa por ela. E aí vem o detalhe mais perturbador do filme inteiro. Ele é carinhoso de verdade. Não parece atuação. Isso deixa tudo pior, porque mostra que ele não é um vilão clássico. Ele não é um monstro gritando. Ele é humano. E isso assusta muito mais. Mas aí acontece a virada definitiva. Enquanto Riley grava o show, Cooper se afasta de novo, vai ao banheiro e pega o celular escondido. Um celular que claramente não é o normal, é outro, secreto. Ele abre um aplicativo, câmera ao vivo, imagem granulada, um porão, escuro. E lá, um homem amarrado numa cadeira, machucado, amordaçado, vivo, respirando com dificuldade, refém. A tela ilumina o rosto de Cooper. E aí, finalmente, cai a ficha. Ele não é vítima da armadilha. Ele é o motivo dela existir. Ele é o açougueiro, o serial killer que a polícia está caçando, o cara que mantém pessoas presas, o cara que provavelmente matou várias outras. O pai carinhoso, o homem gentil, o sujeito simpático. Tudo fachada. Nesse instante, o filme muda completamente de perspectiva. A gente para de acompanhar um pai tentando proteger a filha e começa a acompanhar um assassino tentando escapar. É quase desconfortável, porque sem perceber, a gente estava torcendo por ele, até agora. E agora percebe que, pera, eu tô do lado errado da história. Ele olha o refém pela câmera, ajusta algo, verifica se as cordas estão firmes. Zero emoção. Frio, clínico, como quem checa um forno ligado. Depois guarda o celular.
respira fundo, volta para o show, senta do lado da filha, sorri, como se nada tivesse acontecido. Essa transição é assustadora, do psicopata para o pai fofo, em 3 segundos. A partir daí, cada cena fica sufocante, porque você sabe que a polícia está fechando o cerco, ele precisa fugir, a filha não faz ideia de quem ele é, e qualquer erro pode explodir. O estádio inteiro vira um tabuleiro, e Cooper começa a jogar. Manipula funcionários, mente com naturalidade, se infiltra em áreas proibidas, testa rotas de fuga, sempre calmo, sempre 2 passos à frente. Só que a armadilha está apertando, e dá para sentir que em algum momento a sorte dele vai acabar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.